Bem, gente, sou eu, a Wilma, do canal Bora Falar. Estou aqui com o pessoal que está propondo aí a página no YouTube, no caso, um debate mais educado, civilizado, e comigo está Jason, Carlos Amaral, do canal Shine Amaral, Oficina do Blog, também temos Alex Brum, Dudu Hoffman, que é do Pac-Man Master 9, me corrija se eu estiver errado, e Eduardo Hesch. Eduardo Hesch, do canal Edu Highway. Pronto. Faltou eu. Quem? Tem o Caio. E o Caio também, do qual canal? Caio? Canal Integral. Pronto. Então, o debate de hoje será o primeiro, e o tema é: a religião deve interferir na política e na sociedade? Eu vou jogar essa pergunta para Carlos Amaral. Veia! Polêmica. Já comigo! Puta merda, queria ser o último. Bom, enfim, se a religião deve... repete a pergunta, por favor. A religião deve interferir na política e na sociedade? Qual religião? Eu já começo o assunto por aí. Temos tantas religiões, né? Eu acho que poderia haver um debate entre as religiões, por exemplo, tá? Então nós temos católicos que são contra o uso de preservativos, contra o aborto, que são, enfim, vou ficar só nessas duas. Mas são a favor de imagens. Então, por exemplo, crucifixos com a imagem do Jesus pregado em repartições públicas, né? Já os evangélicos também acho que são contra o aborto. Não sei a posição dos evangélicos à questão do preservativo. Eles pregam uma santificação do corpo e tal, mas eu acho utopia isso. Não venham querer me dizer que não, vou me guardar, porque é raro alguém se guardar hoje, né? E aí eu fico pensando o seguinte, a questão da imagem. Então os evangélicos não vão querer essas imagens, tá? Aí vai entrar o pessoal do candomblé, porque também é uma religião. Tanto o catolicismo, o cristianismo, no geral, é contra o sacrifício de animais. E o candomblé usa sacrifício de animais, além de usar as estátuas dos orixás, ou às vezes na forma humana, ou às vezes na forma de fundamentos, de ferramentas, e essas coisas todas. O que vai ter nas repartições públicas? Não vai ter o crucifixo, vai ter o crucifixo, vão ter os orixás, mas aí os judeus não querem nem as imagens, nem o crucifixo. Então eu acho que esse debate deveria ser primeiro. Se fosse uma sociedade perfeita, um mundo perfeito, todos os religiosos, num debate aberto, decidirem o que vai realmente vogar ali dentro. E aí, dentro do próprio judaísmo, existem as correntes diferentes. Então, deve-se doar órgãos ou não se deve doar órgãos? Tá? Então, os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, eu acho que até os progressistas, os conservadores, são a favor, são contra, aliás, radicalmente contra a doação de órgãos. A pessoa tem que ser enterrada inteiriça, tá? Em Israel, principalmente, onde tem os ataques de homens-bombas, tem rabinos especializados com pincéis para pegarem cada pedaço da pessoa e enterrarem junto. Já os judeus reformistas, eles já acreditam que seja uma mitzvah, uma obrigação, uma obrigação religiosa fazer a doação de órgãos. Então, assim, eu acho que primeiro deve-se eles, falei besteira, na realidade, eles devem entrar num consenso. E aí, sim, abrir para a população e falar, opa, eu aceito ou não aceito. Então, assim, vai ser proibida a transfusão de sangue, vai ser respeitada, vai ser obrigatória,
no caso de uma doença aí, então vamos tirar todo mundo dos hospitais, vamos deixar nas igrejas, para as igrejas proverem essa cura. Ou seja, ou eles vão querer apenas legislar no campo da moral de cada uma dessas religiões. Ah, essa é a favor disso, aquela é a favor disso. Tá, todas as religiões cristãs são homofóbicas, são homófobas. Tá? Ah, não é homofobia, nós amamos o homossexual, mas não amamos a prática. Tá, mas e aí? Tem igrejas evangélicas gays hoje em dia, e tem até sinagogas gays, né, que falam que não, que o homossexual, tanto quanto a prática homossexual, é abençoado. Ou seja, eu acho que tinha que dar uma faca na mão de cada frente religiosa e eles se decidirem. Opa, vamos ver aí o filtro. Tá? E aí abrir para a população, olha, os projetos são esses. Isso num mundo perfeito, claro que é utópico, né? Mas enfim, a minha opinião é essa, deixar eles primeiro decidirem. E qual vai ser realmente a base moral, baseada em qual religião? Essa legislação, essa influência religiosa, baseada em qual religião? Meu ponto de vista é esse, passa a bola. Ou alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Alguém quer discordar de algum ponto do Carlos? Cara, eu queria colocar aqui, só, acho que o que o Carlos resumiu aí é que existe vários e vários grupos religiosos, existem mesmo subgrupos dentro da mesma religião, e cada um deles tem a sua visão de mundo, do que eles consideram. Agora, mais uma vez eu bato na tecla do problema de votar em bloco, da responsabilidade que os líderes religiosos têm em pedir aos seus fiéis para votarem em A ou B, entendeu? A questão que eu coloco assim, que eu acho primordial é isso. Um líder religioso, ele pode fazer isso? Será que está de acordo com a lei? Será que isso é eticamente, vamos dizer, viável? Não sei. Acho que o problema é esse, né? A questão aqui é colocar um líder religioso e dizer, olha, essa congregação vai votar em fulano para deputado federal e ele vai ficar encarregado de fazer leis que estejam de acordo com a nossa visão de mundo. Eu acho que é isso. Eu posso complementar? Claro. Eu achei bem pertinente pelo seguinte, porque talvez o maior questionamento nem seria se a religião deve interferir ou não na política. Porque, na realidade, cada indivíduo pensante que escolhe por si mesmo, ele vai escolher ou por uma filosofia própria, uma ideologia, ou uma fé ou uma religião, basicamente. Eu diferencio uma da outra porque a filosofia e a ideologia, para mim, não são a mesma coisa. Porque a ideologia é quando tu coloca uma ideia como um ídolo. Daí talvez viria a palavra ideologia. E fé e religião são duas coisas diferentes também. Aí, quando o indivíduo escolhe por um pensamento próprio, logicamente que ele vai acabar votando num candidato que tem o pensamento próximo do dele. Então, provavelmente, um cristão vai votar em alguém que tem o pensamento cristão, o ateu vai acabar votando em alguém que tem o pensamento ateu, e assim vai. Mas o problema vem quando as pessoas não votam conscientemente de acordo com aquilo que elas acham mais correto, e daí votam naquele indicado pelo pastor, pelo padre, pelo líder ateu, enfim. Aí se torna um problema porque a pessoa nem sabe exatamente o que ela está escolhendo. E isso é uma espécie de voto de cabresto. Talvez não por obrigação, e às vezes até por obrigação, né? Porque se a pessoa sair fora daquele voto, talvez seja até expulsa do grupo. Então isso é um problema. O Carlos quer fazer uma observação. Carlos, a palavra. Eu acho que eu acabei indo por um lado aí e acabei esquecendo de abordar justamente o que o Dudu Hoffmann acabou de falar, né? E aí, concluindo também um pouco o que o Jason está dizendo, o seguinte, existe também esse perigo, mas como é que as pessoas vão conseguir controlar isso? Então nós mencionamos uma determinada igreja, ainda há pouco, antes da gravação, né? Que ao meu ver, é a mais perigosa e a mais nociva para o Brasil. E que eles é que determinam para os fiéis, dado o grau de
dado o grau de influência que esses pastores dessa determinada igreja exercem sobre seus fiéis, eu acredito que eu não tenha cometido esse erro. Desculpem. Mas, enfim, dada a influência que esses pastores têm sobre os seus fiéis, eles é que determinam, não, então vocês vão ter que votar neste. E pode não ser a pessoa mais indicada. Na realidade, eu acho que vindo dessa, eu tenho algumas igrejas aí no Brasil, mas de uma dessas aí, eu sinceramente não acreditaria em ninguém, não apoiaria nenhum deles. E é uma igreja realmente muito ameaçadora dentro do Brasil, uma manipuladora assim aos extremos, e eles são completamente manipulados, a opinião deles, eles param de pensar, param de raciocinar por conta própria, e simplesmente se baseiam naquilo que o pessoal determina que eles tenham que pensar, né? É isso que é um perigo, Como a população, então, vai interferir nisso? Não, então não é para votar naquele. É complicado. Eu estou passando a voz. Vilma, eu queria colocar, completar aqui. E que eu acho que acaba caindo na questão da educação, né? Porque como o Jason falou, pessoas inteligentes, a formação intelectual, essas pessoas não vão deixar se levar. Mas o problema é que no país que a gente mora, né, isso não é nem de longe uma verdade. Então, quando você tem um país que tem uma educação com nível tão baixo, e você tem líderes religiosos dispostos à manipulação, então acho que aí fica um negócio muito perigoso mesmo, né? Cai na questão da educação também, porque se esses líderes existissem, se as pessoas tivessem um nível de educação um pouco melhor, elas não se deixariam levar, né, cara? Mas o problema é que muitos fiéis ali escolhem o político que o pastor está dizendo, porque eles pensam que estão indo para o céu por causa disso. Né? Ok. Agora é a vez do Alex Brum, que já estava pedindo a palavra há um tempinho já. Pode falar, né? Pois não. Carlos, eu vou dizer para você o seguinte, não faça uma proposta dessa não deixe na mão dos religiosos resolver qualquer coisa não, senão vai demorar mais uns 5.000 anos, e aí o país acaba, o planeta acaba, o universo acaba. Não deixe não, rapaz. Nunca. Faz isso não. E eu digo isso como religioso, tá? É muito complicado esperar que de grupos religiosos saia algum consenso. É extremamente complicado. Nós precisamos, eu acredito que nós precisamos, e aí eu estou dizendo, as pessoas de bom senso precisam, talvez, se for o caso, se for necessário até, terem os seus candidatos. E aí, quando eu digo pessoas de bom senso, não interessa no que elas acreditam enquanto visão de mundo, enquanto religião, ou enquanto não religião, enquanto observação do transcendente. Nós estamos partindo para isso. As pessoas de bom senso nesse país não têm mais voz. Né? Nós vimos aqui nos nossos canais o que aconteceu com aquilo que nós tentamos transmitir para as outras pessoas, né? para as pessoas no mundo online. O que nós ouvimos aí desde que a proposta do Jason foi lançada? E supostamente seriam pessoas com algo a dizer, né? Grande foi a decepção de muitos de nós, ou pelo menos minha, com os comentários que nós recebemos nos nossos vídeos, né? Tivemos que explicar uma vez, 2, 3, 4. Quem tem mais paciência, e eu não sou um desses, quem tem mais paciência explicou 5, 6 vezes, 7, 8, 10, 20. Esqueçamos de um consenso entre os religiosos, é minha opinião. Tá? Vamos trabalhar. Se é que nós precisamos ter voz política, e eu acredito que sim, tá? Vamos trabalhar juntos, pessoas de bom senso desse país, por voz na política. Eu acho que isso é mais importante. Eu acho que isso é muito mais importante. Desculpa, Carlos, não é uma crítica, meu irmão, meu amigo. Não é uma crítica. Eu acho que você não deve confiar muito nos religiosos, não enquanto política. Passa a bola, pessoal. Vilma?
Agora é o Oficina que está também esperando um tempinho aí para falar. Pode falar. Boa noite, viu? Eu vou tentar falar um pouco mais baixo, mais perto do microfone, que minha voz sai muito fanha. O que o Dudu falou é totalmente pertinente. A gente não é um povo exatamente culto, a gente tem baixa instrução, nós brasileiros. Então a religião acaba tendo grande influência. Aonde isso é muito debatido? Teve uma revista que ele deu um novo termo para os novos ateus, eles chamavam de novos ateus. Um termo que não é pouco conhecido aqui no Brasil. Alguns blogueiros ainda têm ele tem a coragem de dizer que esse termo não existe. Esse termo significa o seguinte: quando a religião interfere na sociedade, ela deve ser criticada, discutida, combatida por meios racionais. Então, toda vez que a religião ela encostar na política ou influenciar a vida de outras pessoas, então é aí que o neo-ateísmo entra, entendeu? Aonde inicia o debate da religião. Então, quando a religião ela diz como a gente deve se comportar na sociedade, ou algumas propostas políticas têm influência religiosa, aí surge a pergunta: a origem daquela perspectiva religiosa é válida? Aí surgem críticas sobre o Deus daquela religião, sobre da onde ela tirou as ideias dela. Aí é onde a religião é trazida para a discussão. Embora a gente vive nessa cultura ainda que religião não deve ser discutida, isso seria verdade se ela não interferisse na sociedade e se ela não interferisse na política. Então, o que é mais importante é quebrar primeiro essa cultura de que religião não se discute. Eu acredito que até os religiosos já amadureceram o suficiente para ver que religião se discute sim, porque ela interfere na sua vida e ela interfere nas leis do seu país. Eu vou passar a bola. Eduardo, você tem algo a acrescentar? Bom, ele falou praticamente tudo que eu ia falar. Eu gostaria de acrescentar, sim, que a religião ela faz parte da educação da pessoa, ela segue uma determinada religião. No meu caso, eu fui católico por um bom tempo, me influenciou nas minhas atitudes, mudei com o tempo. Claro, muita coisa do que eu sou hoje é graças a algumas coisas que eu aprendi, tanto no catolicismo quanto no espiritismo. É óbvio que eu aprendi mais coisas fora da religião. Enquanto a religião na política, eu acredito assim, ela não é que ela deva interferir. Aí a atitude que eu falo, eu, político, vamos supor, sobre o que eu tenho de formação religiosa, né, sobre o que eu tenho de formação familiar. É tudo que vai transformar no meu caráter, né? Tanto quanto religioso, quanto que eu aprendi na escola, como eu aprendi no exército, tudo isso eu vou trazer para mim, para poder fazer uma coisa melhor para todos. Não sei se eu fui claro. Sim, foi claro. Caio, alguma coisa a falar? Oi. Eu só gostaria de acrescentar que nós temos que ter ideia de diferenciar fé e religião. A fé altera a sociedade, altera a política de uma maneira imprescindível, de maneira incalculável, porque a pessoa já nasce num país, já nasce numa cultura predominantemente judaico-cristã, com ideais judaico-cristãos. Ela cresce com esse ideal. Digamos assim que alguém vamos botar essas pessoas, saia do rebanho e vira um ateu. Por mais que ela comece a ter uma prática antirreligiosa, ela cresceu e foi criada dentro de uma sociedade religiosa, uma sociedade judaico-cristã. Como tal, ela, mesmo não querendo, vai ser influenciada por essas religiões, por essa ideia. Agora, religião são preceitos dogmáticos dentro da fé. A fé em si, alterar na política, desculpa, eu gaguejo muito e isso sem edição não sou nada. A fé, quando altera na política, ela, às vezes, na maioria das vezes, altera de uma maneira positiva. Agora, quando a religião, digamos a religião evangélica, vem a alterar na política, vem a legislar
geralmente é com preceitos de dogmas religiosos. E nesse preceito dogmático não pode alterar toda uma sociedade, porque nem toda a sociedade segue esse preceito. Basicamente, isso que eu queria falar. Vilma, o Duff quer complementar o que o Eduardo falou, mas eu queria pegar a carona aqui com o Caio, porque assim, na realidade, a gente vive aqui no Ocidente, tanto na Europa como na América e alguns países asiáticos, como por exemplo o Japão, ou da Oceania, Austrália e tal, a própria África do Sul, a gente vive na cultura judaico-cristã. Dentro da cultura judaico-cristã, é possível o ateísmo, aliás, o ateísmo é possível em qualquer lugar, né? Mas a militância ateísta é possível dentro da ideologia judaico-cristã, da cultura, o homossexualismo, a discussão da liberação de uso de drogas, enfim, várias coisas que, por exemplo, em outros 2 polos do mundo, porque o mundo ele se divide mais ou menos em 2 polos. Então, esse polo da cultura judaico-cristã, o polo do comunismo, que é a cultura marxista ou leninista, enfim, e o Islã, né, que também dominam uma grande extensão geopolítica, né? E assim, se a gente derrubar a cultura judaico-cristã, independente de acreditar em Cristo ou não, independente de acreditar em Deus, consequentemente, eu acredito que vai invadir o nosso território geográfico uma das outras 2 culturas que dominam o mundo, ou o Islã ou o comunismo. Eu defendo a permanência da cultura judaico-cristã, mesmo que a pessoa não concorde com ela, porque o cristão ele tem que defender o direito de qualquer um optar por qualquer coisa dentro do Estado laico, porque senão ele está querendo implantar uma teocracia e ele está indo contra o livre-arbítrio que o próprio Deus cristão implantou. O ideal de liberdade veio do livre-arbítrio e a democracia veio do ideal de liberdade. Então, se a gente derrubar a base, que é a cultura judaico-cristã, independente de acreditar em Deus ou em Cristo, penso que uma das outras 2 culturas vai invadir o nosso território. É a minha opinião. Ok. Agora eu queria dar uma palavrinha. Bem, eu estou vendo vocês falarem muito assim da religião na política, né? Mas eu acho que vocês estão esquecendo de um ponto bem interessante, que é quando a religião tira proveito da política para benefício próprio. É verdade. Como no caso de terrenos que são da prefeitura, que foi eles, em vez de transformar em praça, transformar em igreja. Eu queria saber o ponto de vocês sobre isso. Então, como o Carlos queria a palavra, já vou jogar novamente para o Carlos. Vilma, eu queria acrescentar algo que o Eduardo disse. Por exemplo, no meu canal tinha pessoas argumentando que a religião deve interferir na política porque a moral é dependente de Deus. Aí eu argumentei com essa pessoa. Puxa, você para matar alguém, para você não machucar alguém, para você não mentir, tem que estar escrito em alguma religião. Deus tem que dizer para você para não fazer isso. E eu acho que eu fui até um pouco generalizador. Quem acha que a moral é dependente da religião, eu acho que a pessoa ela é altamente perigosa, porque ela a moral dela está presa a um medo de ser alguma punição eterna ou uma recompensa. Então eu achei que seria perigoso alguém partir dessa índole. Já a pessoa achava o contrário, ela achava que a pessoas que não tinham crença em um Deus, que era perigosa e que não tinha limites. Então eu queria deixar essa observação, até que ponto o pensamento religioso pode oferecer perigo às pessoas que estão do lado dele. Como o Jair falou, vamos supor que não tivesse cristianismo, o islamismo, que é altamente perigoso, a ideia religiosa ela pode oferecer perigo não só na política, mas no dia a dia também. Então, esse fanatismo religioso, o pensamento fanático religioso é sempre perigoso.
Então, vou jogar para Carlos. Carlos, o que você acha quando a religião utiliza a política para benefício próprio? Bom, Vilma, você não gosta de mim, né? Enfim. Mas eu te amo, viu? Eita, nós. Nada pessoal, Carlos. Nada pessoal, pô, imagina se fosse. Obrigado, agora você me deixou mais tranquilo. Carlos no paredão. Bom, pessoal, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu deveria estar participando mais como um ouvinte, porque quando se fala de política, eu sou mais cético ainda que eu sou quanto a Jesus, né? Eu sei, nisso eu vou discordar radicalmente do Jason. O Jason tem aí todo um conhecimento político, a maioria de vocês aqui tem todo um conhecimento político, e eu nunca me liguei muito em política, porque eu acho assim totalmente uma utopia. Hoje eu ainda conversei com o Alex, falei isso, né? Para mim, política é tudo farinha, só muda o saco. Né? Já não é a minha, Eduardo. O Eduardo Resch está falando aqui, essa é a minha praia. Não é a minha. Eu não entro nesses pontos. Como eu estava dizendo, para mim é tudo farinha, só muda o saco. Um saco chama-se PSDB, outro saco chama-se PT, outro saco chama-se PDT, PTB, PCdoB, PV. Então, assim, aí Eduardo Resch está aqui comentando para mim, né? Quero só um partido de direita. Até onde, o mínimo que eu conheço e até onde eu vejo os partidos de extrema direita ou de direita são simplesmente antipobre. Opa, mas calma lá, o PSDB também é antipobre, antipreto, anti uma série de coisas. E o PSDB, que é falado por uns que é de direita, na realidade por outros falam que é de esquerda, que é da mesma... Então, assim, na boa, eu sou muito cru e muito cético para falar de política, porque para mim realmente só muda o rótulo do saco. Se a pessoa se meteu com esse tipo de política, meramente para manipulação de informações, senão tudo seria muito aberto, como existe muito segredo, onde existe segredo, para mim existe manipulação de uma série de situações. Tá? Posso estar falando a mais pura besteira, com certeza, tenho certeza que eu estou falando só idiotice, né? Só um minutinho, Eduardo. Como eu estava falando, devo estar falando uma série de idiotices para vocês, mas como eu estava falando hoje, como eu falei no meu vídeo hoje, eu não sigo padrões, filosofias ou pensamentos ou filósofos ou o Jason Toteles, como eu falei, né, ou o Amaral Toteles ou o Duff Toteles. Não, eu sigo o meu coração, e para mim deveria ser tudo às claras, deveria ser tudo uma série de coisas muito corretas e, enfim, tá? Não sou a pessoa mais indicada realmente para falar isso. Agora, essa questão de os partidos políticos, se for religioso, vai utilizar em benefício próprio, qualquer político sempre vai, de alguma forma, beneficiar o seu grupo, aqueles que apoiaram, aqueles que o apoiaram, ou a sua irmandade, ou a sua igreja, enfim, para mim é tudo a mesma manobra, a mesma manipulação. Então, desculpem, realmente sou humilde o suficiente, política para mim é uma coisa que eu não domino, porque eu não vou entrar nesse campo de intelectualidade política, e para mim é tudo farinha, só muda realmente o rótulo do saco, né? E tudo sempre em benefício próprio ou dos seus. É isso. Eu acho que eu vou ser um pouco grosso, Vilma, mas eu acho que o Eduardo Resch, que é a praia dele, está agoniado para pegar carona aí no meu comentário, alguma coisa parecida. Eu acho que você poderia passar para ele. Pode falar, Eduardo. Posso falar? Bom, o Carlos aí ele falou tudo. É tudo farinha do mesmo saco, é da mesma origem mesmo. Nós só temos aí o quê? PSDB e o PT. Não temos outra opção. O resto é tudo partido puxa-saco, partido que está coligado com um dos dois, e não temos uma outra opção, a não ser essa. E ambos
são de origem de esquerda socialista. A minha luta e a luta de muitas pessoas que eu tenho contato é o quê? Da criação de um partido de direita para que possa haver pelo menos um equilíbrio. Porque o que está governando o Brasil nesses últimos anos é o quê? PSDB, PT, PSDB, PT. E o PMDB sempre pulando de um lado para o outro, né? O partido mais, como se posso dizer assim, uma palavra menos agressiva, oportunista, vai aonde está o poder. E os democratas puxando o saco do PSDB. Enfim, é isso que eu queria falar. Ok, gente. Lembrando que a pergunta que eu fiz, tá, para os demais também responder, é o que vocês acham quando os religiosos utilizam da política, não só para os dogmas, né? Enfim, né? Para enquadrar as leis aos dogmas, mas também quando é usado para benefício próprio, quando gasta dinheiro público para construção de igrejas ou imagens de santos católicos em praças, enfim, essas coisas. Então, eu vou jogar para o Caio, tá, Caio? E falo o que você acha, qual a sua opinião sobre isso. Opa, tudo bem? Pode, por favor, repetir a pergunta, que eu não entendi direito? O que você acha, se você é favorável ou não a religião se aproveitar da política para benefício próprio? Não, é evidente que não. Agora, digamos assim, quando você fala se beneficiar, uma parte que eu entendi aqui foi a utilização do dinheiro público para a construção de igreja, certo? Exatamente. Ou então utilizam-se de espaços públicos, que poderiam ser praças, enfim, prédios de instituição pública, e eles usam para fazer igrejas, né? Que foi, no caso, já aconteceu aqui, em Recife, né? Eu estou dando um exemplo, assim. Certo. Igreja católica, no espaço que não deveria ser para isso, já que era público, entendeu? Entendi. Foi uma igreja católica. A igreja católica, ela como tal, ela é subordinada à CNBB. No caso, esse acontecimento aí particular, você pode entrar em contato com a CNBB e eles vão averiguar. Geralmente, eles averiguam de uma maneira bastante ética, na maioria das vezes, claro. Não posso falar como todo. Agora, vamos falar aqui de uma coisa que aconteceu bastante no Facebook há um tempo atrás, que foi uma campanha para impedir que se fosse destinado 5 milhões de reais para a vinda do Papa no Brasil. Só que as pessoas esquecem que o Papa não é só um líder religioso. Ele é um líder de um país, ele é um líder estatal, e como tal ele tem que ter ele é um chefe de Estado, obrigado, Eduardo, e como tal ele é obrigatório no Estado brasileiro ter todo um aparato para chamá-lo. Agora, tem que ver também isso. As pessoas estão achando que qualquer dinheiro voltado para um ato que meramente tem uma ligação pouca religiosa vira um absurdo, vira uma coisa totalmente desejável. Você tem que ver caso e caso. Digamos assim, o caso da igreja que foi feita no local público é um caso que tem que ser averiguado, até a igreja tem que ser demolida, caso ela seja realmente feita no local público. Agora, quando disponibilizaram 5 milhões de reais para o Papa, ele era um chefe de Estado vindo aqui. As pessoas também esquecem que a vinda dele traz milhões de pessoas para o país, e o que ajuda a girar a economia em relação ao turismo. Assim como o Barack Obama, quando veio, também foi disponibilizado certo número de capital para aumentar a infraestrutura para recebê-lo. Agora, só mais uma coisa que eu gostaria de falar, só que eu acabei perdendo do assunto. Eu realmente perdi. Por favor, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou pensando aqui até eu tô bom. Erro 404, a página expirou. Oi? Foi o erro 404, a página dele expirou. Mas dá para continuar o debate? Sim. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor. Quem saiu do ar foi o Caio. Se eu puder continuar, então, no mesmo tema, eu queria dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, já é proibido, por lei, qualquer auxílio do Estado para qualquer tipo de religião. A gente sabe que isso acontece desde da cidade mais pequena até na capital do Brasil. Eles ajudam igrejas,
ajudam a promover eventos religiosos, enfim. É obrigação de qualquer brasileiro denunciar esse tipo de desvio, porque isso é corrupção. Não é permitido, a Constituição não permite porque é o Estado laico. E daí uma pessoa vai me escutar e dizer, não, mas eu vou ficar quieto, porque foi a minha religião que foi auxiliada, eu não vou denunciar. Aí o outro vai dizer, não, eu também não vou denunciar, porque lá na frente eu quero que a minha religião seja auxiliada. Então acaba que o povo inteiro, né, o religioso, ele acaba se corrompendo para aceitar esse auxílio do Estado. Só que, como a gente vive no Estado laico, e ele é laico para que todo mundo tenha o mesmo tipo de direito, existem pessoas que nem religião não têm, ou que não acreditam em Deus, ou que são agnósticos, enfim. Se tu permitir que qualquer tipo de religião, ou qualquer religião, receba auxílio do Estado, amanhã depois tu tá hoje assinando embaixo para a criação de democracia. Por quê? Porque daqui a pouco o Estado, maliciosamente, adota uma única religião como oficial dele, e começa a desviar dinheiro público para aquela religião, ninguém nunca falou nada e não vai falar aí nesse momento, e daqui a pouco a tua religião, aquela que tu quer seguir, ela vai ser perseguida pela outra religião que foi auxiliada com dinheiro público. Então, tu vai acabar criando uma teocracia e daqui a pouco até perseguição religiosa e, sei lá, eu sou às vezes até um pouco exagerado em algumas coisas, mas de repente até um tipo de guerra santa dentro do país. Então é proibido, o Estado não pode fazer isso, já é lei, e se alguém souber de algum tipo de desvio de dinheiro para auxiliar a religião, tem que denunciar no Ministério Público. Sim, desculpa atrapalhar, mas nesse caso não seria desvio do dinheiro. Ele foi um orçamento que foi assinado. Não, mas mesmo assim é ilegal. Aí, se isso passou na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia dos Deputados, ou na Câmara, todo mundo que assinou embaixo dessa lei, aprovou, ela é cúmplice do crime. Agora é diferente do que tu falou, se vier um chefe de Estado, é um chefe de Estado. É diferente. Agora, auxílio de religião é outra história. Desviar dinheiro para construir templo, igreja, mesquita, ou qualquer coisa assim, é proibido. Não, o que eu tava... Desculpa atrapalhar também de novo. O que eu tava falando era realmente do dinheiro, do orçamento para auxiliar a vinda do Papa. Sim, não. Isso que eu tava falando. Aí ele vem como chefe de Estado, ele vai ser chefe como qualquer outro chefe de Estado. Agora eu lembrei o que eu queria falar, que foge um pouco do centro do debate, mas que, por mais que a crítica aos 5 milhões de reais que foram enviados para auxiliar a infraestrutura para a vinda do Papa, vale lembrar também que no ano passado ou ano retrasado, foi também organizado um orçamento de 10 milhões de reais para grupos LGBT. Por mais que ninguém aqui é contra a prática homossexual, ninguém aqui está sendo homofóbico, mas se a pessoa, quando isso aconteceu, nenhuma pessoa fez fazer manifestação contrária, muito pelo contrário. Era uma manifestação a favor disso. Ou seja, o Estado pode favorecer um certo grupo de pessoas a despeito de outras, a despeito de um chefe de Estado, sabe? Esse que é o meu problema, essa que é minha pergunta. Então pode, cai no mesmo patamar porque assim, porque daqui a pouco alguém vai dizer, não, mas é uma manifestação cultural. Só que daí está fazendo um silogismo, é uma distorção da palavra. Porque daí um evangélico vai dizer, não, mas então eu vou fazer a marcha para Jesus e eu quero dinheiro porque é uma manifestação da cultura cristã. Entende? Então aí tu começa a fazer silogismos, interpretação de palavras, distorção, e daqui a pouco todo mundo vai ter direito a colocar a mão no dinheiro público. Entendi. Muito bem, gente. Entrou mais uma pessoa no debate, que foi o Odir. Dá um oi, Odir. Oi. Muito bem, a gente está falando sobre a religião, se ela deve influenciar na política e também sobre a religião tomar benefício próprio com a política, né? Se aproveitar da política para benefício próprio. Aí qual a sua opinião sobre isso? Não, por enquanto não tenho nada. Pode falar vocês aí, por enquanto. Ok, como você chegou agora, né? Não pegou... Olha aqui, eu queria saber, qual de vocês é que tem vlog aí?
no YouTube. Valdir, a gente está no meio do debate sendo gravado, todos são blogueiros. Pouca gente não tem vlog aqui. Eu caí? Muito bem. Alguém quer se pronunciar? Eu lembrei que era minha vez. Então, a gente está falando muito sobre a influência da religião na política. A gente está esquecendo como ela influencia na sociedade, que também faz parte do tema do podcast. E eu acho que há um perigo aqui. Eu não sei se existe um estudo sobre isso, mas o perigo que eu queria falar é o reflexo condicionado. O que é? A religião ela tem os dogmas dela, a fé dela e uma maneira de pensar. Quando em algum momento o reflexo condicionado, a maneira que a pessoa repetidamente pensa, traz para a vida dela, então ela traz preconceitos, ela traz raciocínios ilógicos que acaba causando problemas sociais como briga, intolerância. Eu não sei, alguém sabe se existe algum estudo sobre isso, mas eu queria que pensamentos religiosos ficassem dentro dos templos, dentro da filosofia de cada pessoa, e não interferisse no convívio com outras pessoas. O caso clássico, o clichê, né, é o homossexual, né? A pessoa acha que isso é abominável aos olhos de Deus e não consegue tratar um homossexual de uma maneira natural. Ela tem preconceitos iniciados pela religião sobre castidade, problemas com a reprodução. No caso, a religião católica, quando traz isso, eu acho que nem todo católico concorda com o Vaticano. Então, ela traz problemas diretos para a sociedade quando o religioso pega os pensamentos religiosos e tenta inserir no cotidiano. Então, eu acho que deveria ser combatido, eu acho que deveria ter aulas de lógica desde a infância, entendeu? Há uma falta de lógica quando você tenta ensinar fé para crianças. Você desestimula a criança a fazer perguntas e isso gera consequências no mundo adulto, consequências graves. Isso influencia no próximo, no caso, nas pessoas que estão em volta dela. Eu acho que isso deveria ser discutido e combatido. E eu vou dar a vez pro próximo. Acho que é o Dudu. Galera, olha, eu queria colocar aqui minha opinião, que é o seguinte. Eu acho que o único jeito de melhorar isso tudo é você ter pessoas mais educadas, você ter pessoas com melhor nível de educação, porque eu sou meio pessimista aqui no que a gente está discutindo, porque eu não acredito de nenhuma forma que líderes religiosos vão deixar de explorar a ignorância das pessoas e não tem nenhuma lei que possa proibir isso. Então, líderes religiosos, sejam de qual religião for, eles têm influência sobre pessoas e eles vão dizer em quem elas vão votar, eles vão entrar no jogo de tomar da cara com os políticos. Essa influência é um negócio que simplesmente eu acho que não tem nada que a gente possa fazer. Como eu digo, a única coisa que a gente pode fazer é lutar para ter pessoas melhor formadas, né? Pessoas com um senso crítico maior, e aí é que entra a educação, porque aí eles vão cair nessa armadilha. Mas eu acho que enquanto houver ignorância, enquanto houver um nível baixo de educação, que é o que a gente tem hoje no Brasil, sempre vai haver exploração, porque no fundo essas pessoas, líderes religiosos, eles só estão explorando uma fonte, né, que é a fonte da ignorância. Então você tem milhares, milhões de pessoas pensando que se não cumprir determinadas regras, vão ser jogados no fogo do inferno e vão queimar por toda a eternidade. Então, você tem gente que explora esse nível de ignorância. E eu acho difícil ter, porque, como eu digo, qual é o órgão que vai fiscalizar se algum pastor, algum padre, o que for, que estiver dizendo para os fiéis em quem eles vão votar, né? E depois que esse cara for eleito, esse cara vai pagar fazendo leis ou liberando terrenos. Então, eu acho, cara, que eu sou meio pessimista, que eu acho que não tem muita coisa a fazer assim. Enquanto a gente não tiver pessoas melhor formadas,
pessoas com senso crítico, e tá aí a importância da educação, eu acho que sempre vai haver espaço para essa exploração, entendeu? Isso aqui é o que eu coloco. Vilma? Pronto. Quero avisar vocês que chegou mais outra pessoa, José Otávio. Agora temos 6, 9, 10 pessoas, confirmem aí. Sim. Dá um alô aí, José, está presente. Oi, pessoal, tudo bem? Bem. Tudo bem, pessoal? A gente está falando sobre religião e política, né? Qual a sua posição sobre isso? Você é a favor, você é contra que a religião interfira na política, nas leis, enfim? Olha, eu tenho uma posição definida sobre essa questão. Se você começar, cara, você tem vlog também? Oi? Você tem vlog? Desculpa, não entendi. Seu vlog, Tenho. Qual é o nome dele? Aqui, vou escrever para você. Para o pessoal encontrar. Fala para o pessoal encontrar, o pessoal que está ouvindo, que vai ser um podcast. Exato. Eu sei. jodetman.wordpress.com. Tá aqui escrito. Tá, beleza. jodetman.wordpress.com. Beleza. Não, pode continuar aí, cara. Só pra galera aqui encontrar, né? O vlog de todo mundo aqui. Olha, a minha posição é bem definida quanto a isso. Por exemplo, eu tenho uma posição favorável à questão da unidade entre Estado e Igreja, da aliança entre o altar e o trono. E até por várias questões que estão no meu blog, inclusive. Eu não sou muito bom em falar dessas coisas. Eu prefiro que as pessoas leiam. Porque se eu ficar falando, eu não sou muito bom nisso. Não sou um bom orador, reconheço. Então, eu aconselho que fiquem a ler o meu blog sobre essa questão. E é isso. Se parar de falar, você aciona o mudo aí, por favor. Tá? Obrigada. Oi, desculpa, né? Estou falando, sempre que você parar de falar, e você aciona o mudo do microfone, porque senão fica tendo retorno aqui do chiado do seu microfone. Tá legal, obrigado. Odir, você quer dar a sua palavra agora? Carlos, fale, Carlos. Estou vendo você muito ansioso. Não, era isso que você acabou de falar. O pessoal que entrou depois, já no meio do caminho aí do debate, nós havíamos combinado o seguinte: quando a Vilma está sendo a intermediadora, né? Então, quando alguém estiver falando, todos nós combinamos de desativar o microfone, para não dar interferência. E aí, quando a pessoa acabar de falar, passa a palavra para a Vilma e desliga seu microfone. E a Vilma vê quem é que está aí na sequência para falar. E aí ela passa a palavra. E aí também já aproveitar e a Vilma já abordar aí o... Opa, caiu. Tem alguém me ouvindo? Estou ouvindo, Carlos. Estamos ouvindo. Ah, tá, ok. Mas aí também já, então, passando a palavra para a Vilma, que o Jason aí está falando que tem que definir aí um tempo, né, de conversação aí. Eu passo a palavra. Ok, gente. Como faltam 12 minutos para encerrar o debate, eu queria deixar esse espaço, como tem muita gente, cada um das suas considerações finais, não só sobre o tema, mas o que achou do debate, se foi construtivo, se não foi, enfim, como vocês quiserem, tá? Então eu vou chamar pela ordem que está aqui visualmente para mim, vou passar a palavra para o Jason, ele fala, e em seguida os outros, sem precisar que eu interfira, vão dando as suas considerações, tá certo? Então, Jason, a palavra é... Bom, pessoal, era isso que eu esperava mesmo do debate, a gente
pegou um tema bem espinhoso aí e ele se desenvolveu bem. Acho que todo mundo conseguiu colocar as suas ideias. Lógico que o tempo é curto, tem bastante gente participando, né? Mas é isso aí, também é o primeiro debate que a gente está fazendo. A gente definiu as regras um pouco em cima da hora. Acho que conforme a gente for se desenvolvendo essa nossa ideia, né, ele vai acabar sendo aprimorado e acredito que vai ficar cada vez melhor, né? Como a gente tem dito lá no YouTube também, né? Ninguém é impedido de participar. Os primeiros que vieram aqui acho que contribuíram muito bem. E é isso aí. Acho que a ideia está ok como era para ser. Oficina, sua vez. Agora é minha vez? Ok. Então, Vilma, eu sou contra a interferência da religião na sociedade e na política, pelos motivos que eu disse anteriormente. O perigo que oferece para o indivíduo próximo, preconceitos, problemas sociais, em alguns casos violência, e na política menos ainda, porque seria contra a nossa Constituição, que teoricamente somos um Estado laico, favorecer alguma religião. Então, eu acho que isso precisa começar a ser batido, as pessoas precisam começar a prestar atenção, acordar. Olha, filhinho, o Brasil não está sendo laico coisa nenhuma. Olha lá a bancada evangélica querendo se apropriar da política. E também sobre o que você mesmo falou, Vilma, quando a religião se aproveita da política, eu acho que isso tem que começar a ser debatido e combatido. E eu vou dar a palavra para o próximo. E eu sou contra a interferência da religião na política e na sociedade. Caio, sua vez. Opa, só para deixar claro aqui, que talvez eu tenha deixado isso meio duvidoso, eu sou contra a interferência religiosa, dogmática, na política. Agora, em relação à fé, isso é uma coisa que nós não podemos, não tem nem muito como ser contra ou como não ser, porque isso já interfere na vida pessoal e, é claro, vai interferir na vida política de cada um. Agora, como o Jason falou em determinado momento, de toda a subversão da nossa sociedade judaico-cristã, tem que tomar cuidado com isso, porque nós vivemos numa sociedade até privilegiada, de maneira política e maneira a opinião pessoal, onde todas as opiniões são aceitáveis, algo toleráveis. Algumas delas podem ser combatidas ou podem ser mal vistas, mas todas elas são aceitáveis. Hoje em dia não existe nenhuma perseguição aos ateus, nenhuma perseguição aos agnósticos, até porque se houvesse eu também seria perseguido. Não existe perseguição aos homossexuais, digamos, na forma estatal, não existe programa de perseguição. Então, temos que tomar cuidado porque, tirando a ordem judaico-cristã, sobra duas ordens grandes que o Jason falou, que é a ordem comunista, a ateísta comunista, e a ordem islâmica. Então, uma das duas vai tomar o poder se nós retirarmos a nossa sociedade, entre aspas, judaico-cristã. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Outra coisa que eu devo ressaltar o Estado é laico. O Estado não é ateu. Quando a gente fala de tem Deus que na célula, tem símbolo com pessoas públicas, desculpa, eu perdi a palavra aqui. Você vai lembrar que nós vivemos, como eu já falei, nós vivemos num estado de tradição judaico-cristã. Essas pequenas coisas, como Deus seja louvado na célula, Deus acima de tudo, acho que na Constituição, essas pequenas coisas demonstram uma simples compreensão da tradição, da história, que nós devemos muito a todas as religiões judaico-cristãs que ajudaram a construir o nosso país. Infelizmente, são as que predominam aqui. Se as pessoas gostam disso, não gostam disso, infelizmente tá na história isso. E assim eu termino o meu... desculpa. Eu gostaria de falar que o debate foi muito interessante e um debate que, pessoalmente, eu, como integralista, de novo vou ressaltar isso, que ninguém aqui precisa concordar com isso ou aderir a isso. Eu acho muito interessante esclarecer esse ponto de religião dentro da política, até porque a minha filosofia se baseia em 3 princípios: Deus, Pátria e Família. Então, esse debate foi muito interessante para mim e eu espero que tenha sido construtivo para todo mundo, como foi para mim. Assim eu termino o meu falar. Ok, agora é a vez do Alex.
Pessoal, então, antes aqui, conversando todos nós, do que em talvez 99% dos templos e igrejas desse país. E aqui quem está falando é um religioso. Maravilhoso, perfeito. Lembrando aqui algo que eu ouvi e aprendi e guardei. Nada está na política sem que tenha antes passado pela literatura, pelo debate, pelas pessoas que estão dentro da sociedade. Nós, que a gente consiga transformar isso aqui num lugar de eterno bom senso, ou enquanto dure, tá? Bom senso, antes de tudo, assim a gente vence qualquer maluco, qualquer grupo de malucos, com qualquer bandeira que seja, e que venha trazer para esse país, ou para o mundo, ou para esse continente, um monte de besteira. Religião na política, já pensaram uma teocracia? Conhecemos algumas. É uma porcaria. Né? Regimes políticos também, onde pessoas não tenham nenhuma visão do transcendente e mandem no país completamente, é uma porcaria. A ideia de representação é muito interessante. Representação significa todo mundo ter voz. Mas, se a pessoa escolhe não ter voz, se o grupo escolhe não ter voz, ele não será representado. É simples. Passo a bola para o próximo. Fantástico. Fantástico. Viu? Chama mais um. Dudu Pac-Man Master. Sua vez. Pac-Man? Dudu? Estou vivo ainda. Galera, eu queria agradecer por ter a oportunidade de conversar com todos vocês. Eu achei que teve várias opiniões aqui, grupos diversos, todo mundo colocando aqui sua visão de mundo. Eu gostei muito. Vou parabenizar o Jason, cara. Parabéns por ter tido essa ideia. Nós estamos começando agora, eu acho que isso vai ficar cada vez melhor. Eu só acho que fica a minha dica pro próximo, né, pra gente ter um limite de tempo, para cada pessoa falar, até para ficar um negócio mais dinâmico, né. E espero que mesmo a gente estando assim em lados diferentes, que todo mundo aqui possa conversar, crescer intelectualmente, fazer amizades, né, não só aqui, mas individualmente, entre cada um de nós, não só dentro do blog, que a gente se torne amigo, todo mundo aqui, que a gente discuta e cresça. Adorei, cara, gostei muito, velho. Eu nunca vi nada parecido, como o Jason disse, não tem nada parecido no mundo assim. Pessoas de grupos diferentes estão se reunindo e conversando racionalmente. Então eu agradeço pela oportunidade e, galera, foi muito bom ter falado com vocês. Eu espero o próximo agora, né? É isso. Vilma? Carlos. Dê sua palavra, Carlos. Bom, pelo menos agora você me deixou por último. Obrigado, viu? Bom, pessoal, o que eu tenho a falar é o seguinte. Eu achei extremamente produtivo. Temos aqui católicos, temos cristãos, temos agnósticos, temos ateus. E ao contrário do que foi tão divulgado, do que foi tão questionado, do que foi tão alardeado, ninguém cerceou ninguém. A maioria dos religiosos aqui, coincidentemente, não é a favor da teocracia, né? Eu achei extremamente produtivo, ninguém mordeu ninguém, nossa seita ultrafundamentalista não vai dominar o mundo, nós não vamos matar ninguém, nem implantar o chip com o número 666 debaixo da pele. Achei extremamente produtivo, me senti um pouco idiota, confesso, porque, como eu falei, política não é minha área, porque eu não acredito em política, nessas coisas todas. Até estou aprendendo um pouco, achei interessante essa colocação do Jason, né, a respeito de quando a esquerda está crescendo muito, temos que começar a votar na direita para não haver a ditadura e essas coisas todas. Mas assim, achei extremamente produtivo, extremamente esclarecedor, né, para a frustração de muitos. Esse vídeo estará na internet e o pessoal verá que não foi nada daquilo que foi alardeado, ok? E espero sinceramente, ansioso pelo próximo encontro.
Muito bem, Carlos. Agora o Eduardo. Por favor, Eduardo, dê sua consideração final. Perfeito. O Carlos disse tudo. Realmente ninguém mordeu ninguém aqui e foi perfeito. Muito bem educado, de muito bom nível. Bom, sobre o tema em si, eu gostaria de falar assim, como se eu fosse sair candidato. E eu não concordo que deva ter influência religiosa dentro da política, né? Agora, eu sendo candidato, a minha educação que eu tive, tanto como religioso no passado, como ex-militar do exército, como tudo que a minha mãe me ensinou, a minha avó, etc e tal, é óbvio que isso vai influenciar na minha atitude dentro da política. Agora, tem um porém, eu vou governar para todos, e não só para aqueles que tiveram o meu caminho. Então, como político, eu tenho que governar para todos os brasileiros, ateus, religiosos, enfim. É isso, e eu passo a bola. Muito bem, agora é a minha vez, né? Eu confesso a vocês que eu estava um pouco tensa antes do debate, porque eu não sabia o que ia ser dito, mas eu me surpreendi muito com as pessoas que estão aqui. Todos aparentaram ser muito educados, aparentemente todos, por simplicidade, aceitaram a fala do outro, sem atropelar, enfim, gostei muito. Espero aparecer em outros debates por aí, se sempre que tiver, me chamem. Então é isso, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês.